o elogio fúnebre. Por favor, a vossa máxima atenção. Neste momento de dor e de luto, nos unimos para homenagear um pai, avô, irmão, tio e amigo. Nos unimos para falar de uma imagem de referência enquanto cidadão, enquanto cristão. Nos unimos para falar do nosso e do vosso Mazzacalec. Pedro Lourenço Dias Moraes nasceu aos 5 de junho de 1935 em Banza, Congo, na localidade de Mabamba, filho de Pedro Moraes e de Isabel Inesa, ambos falecidos. Concluiu o ensino fundamental do currículo colonial no final da década de 40 e, por demonstrar interesse na profissão de alfaiate, ingressou no ateliê de alfaiataria, onde foi formado por um grande mestre de referência da época. Por volta dos anos 50, emigrou para o Zaire, a atual República Democrática do Congo, onde deu continuidade à profissão que aprendera e abriu a sua primeira alfaiataria em Kinshasa, onde, além de confecção de modas especificamente para homens, formou outros jovens. Dentre outras atividades que exerceu enquanto estava no asilo na RDC, contava a participação em movimentos políticos que apoiavam a causa da luta contra a opressão colonial em Angola. Como jovem talentoso, encontrou na música outra das suas paixões e, por um período, fez parte da banda Malembe e, como vocalista, exprimia a língua materna, o Kikongo, e a sua cultura, seus valores e princípios através da música folclórica. No ano de 1962, contraiu matrimônio na igreja de Saint-Pierre, em Kinshasa, na República Democrática do Congo, com a Paulina Destinesa Dias, já falecida, com quem teve 8 filhos, 6 meninas e 2 rapazes, um falecido. A vocação matrimonial o levou a tornar-se um católico praticante assíduo. Integrou o grupo de casais e assumiu responsabilidades em grupos de leigos ainda na RDC. Homem virado aos bons costumes e respeitador da cultura. Vivia uma vida virada à proteção da mesma e do bem-estar da sua família, motivo que o levou a regressar a Angola em 1975. Fixou residência em Luanda, no bairro Popular, atual Neves Bendia, onde habitou até o ano de 1977. Habitou posteriormente no bairro Prenda e no ano de 1980 mudou-se para o bairro Martins de Kifangondo e passou a frequentar a paróquia de São Francisco Xavier. Por ser carismático, conselheiro nato, foi-lhe atribuída assim a responsabilidade de presidente do grupo dos casais, representante da paróquia na arquidiocese, núcleo da família e equipas da Nossa Senhora durante muitos anos. No decorrer do ano 1978, abriu a sua alfaiataria denominada Casa Mazzacalec, em Luanda, na rua Vasco da Gama, atual Avenida de Portugal, e juntamente com a sua esposa desempenhou com zelo e paixão a profissão de alfaiate, que lhe permitiu formar jovens e torná-los igualmente grandes mestres na arte e costura. A sua trajetória como homem visionário abriu outras avenidas, que permitiu-lhe criar, em parceria com sua esposa, uma nova vertente de negócios
que resultou no surgimento da Bunga comercial nos anos 90, fazendo comércio de compra e revenda de alimentos para abastecer a província de Mbanza Congo. Tendo infelizmente se tornado viúvo em 1997, nos últimos 25 anos cumpriu o papel de pai, de mãe, carinhoso, amigo, conselheiro para cada um de nós. O pai Pedro, nosso pai, foi uma verdadeira enciclopédia, grande conhecedor da história de Angola e, em particular, do Reino do Congo. Portanto, estava sempre aberto a um debate e narrava vezes sem conta a mesma história para assegurar que os seus filhos e netos comungassem dos mesmos princípios de temor a Deus, de ética, de união, confiança e amor ao próximo. Portanto, este homem, Mazakalek, é referenciado de diversas maneiras. Tomei a liberdade de perguntar aos meus irmãos, aos netos que tiveram disponíveis, para dizer uma palavra daquilo que representa o avô Pedro. E, portanto, uma das filhas disse que foi um pai presente e que fazia papel de pai, avô e, ultimamente, ficou ele o nosso bebê. E nós cuidamos dele de forma incansável, cada uma de nós. Um dos netos disse: homem sábio, os que o conheceram, presumo, que concordam. Um outro neto disse: rei, que manteve-se leal ao seu reino. Os que o conhecem também concordam. Um outro neto disse: o avô Pedro é um verdadeiro símbolo de amor. Ouvimos igualmente do outro neto que este homem era de facto iluminado. O outro adicionou que foi mais longe e disse que foi como um imperador. O avô esteve sempre em controle de tudo. Verdadeiro significado de amor e apoio incondicional sem medida. Isto foi dito por um dos filhos. Homem resiliente, determinado e sábio, que sempre teve palavras sábias para partilhar com os outros. Isto também foi dito por um dos netos. O outro quis começar de forma diferente e disse, um caca, como lhe chamava carinhosamente. O meu caca era calmo, paciente, responsável, uma pessoa incrível de se estar ao lado, que partilhava os seus momentos e gostava de ouvir os dos outros. O nosso pai foi um bom professor, disse o outro neto, no caso o avô. Ensinou-nos a falar um pouco de Kikongo, não muito, mas o suficiente para nos comunicarmos com ele. Era muito paciente o nosso avô. Era humilde com as pessoas da família. Ouvi mais uma vez de um dos filhos que disse: pai protetor. Um outro neto foi mais longe e disse: patriarca. Para concluir, um dos filhos veio e adicionou dizendo que o nosso pai, o nosso Mazakalek, teve a capacidade de adaptar-se ao tempo. Portanto, o nosso pai, Mazakalek, sempre desempenhou um papel fundamental junto à comunidade do bairro Salazar, dado o seu caráter de homem exemplar, conselheiro e parte integrante do grupo de antigos moradores do bairro, que até nos últimos dias não deixou de desempenhar o seu lado comercial
uma fábrica de gelo, que o aproximava dos vizinhos que o amam tanto quanto nós, filhos e netos. Cumpriu a sua missão deixada pela sua esposa de ser o pilar da família durante 25 anos. O pai, o nosso amado pai, que finalmente parte, nós pedimos que de facto descanse em paz junto da tua amada esposa, partindo aos 87 anos de idade. O nosso pai deixa 8 filhos, 15 netos, 29 bisnetos e 4 bisnetos. Gostaria de agradecer, em nome da família, em particular, 4 funcionárias que estiveram presentes de noite, de dia, fins de semana, fora de hora, para acompanhar o nosso pai nos momentos bons e nos momentos menos bons. Obrigada, Suzy. Obrigada, Rosi. Obrigada, enfermeira Antônia. Obrigada, enfermeira Rita. Muito obrigada, meu pai. O meu pai era o meu ídolo, era a minha força, era a minha inspiração. E para quem não sabe, era o meu neto. Descanse em paz, Mazzacaleca.